Sejam bem-vindos para algo que vem se tornando melhor e normal. Vitória, Vascão. E quem não for, toque. Deixe seu like e ative as notificações. Vamos falar bastante sobre essa vitória do Vasco da Gama em cima do Red Bull Bragantino por 3-0, com 2 gols do Pirata, Sayuruca, e 1 do GB, para conseguir somar mais 3 pontos para o Vasco na tabela. O Vasco da Gama, que é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro e, pasmem, é o líder do retorno do Brasileirão. O Palmeiras está jogando agora, inclusive, com o Cruzeiro, um 0-0 até o momento, 43 minutos. Inclusive, já teve até lance polêmico de arbitragem. O Gustavo Gomes, na minha opinião, deveria ser muito expulso. Ele quase quebra a perna do jogador do Cruzeiro e ficou só no amarelo, o que é um lance que acaba alimentando as narrativas, principalmente as mais histéricas. Mas o de hoje foi uma loucura. Mas, em relação a isso, vamos focar no Vasco da Gama. Focar nessa melhora de um time do Fernando Diniz que conseguiu sair do Z4 do Campeonato Brasileiro, que chega com o trabalho da diretoria, do Pedrinho, do Admir Lopes, do Felipe e de todos os componentes, do Fernando Diniz, que não só trabalhou dentro de campo, mas também trabalhou fora de campo, para dar a um Vasco um nível de competitividade muito interessante, principalmente após a janela. Robert Renan e Carlos Cuesta somam mais uma vez um jogo sem conseguir tomar gol. O Barros chega ao seu 11º jogo sem saber o que é perder, muito pelo contrário. O Vasco não tomou gol nos últimos 3 jogos. O Vasco venceu por 2-0 os últimos 2 jogos e ia caminhando para um 2-0 novamente, mas fez o terceiro na belíssima jogada de Carlos Andrés Gomes, que é outro jogador que chegou nessa janela de transferências e que já está totalmente adaptado ao Vasco da Gama, crescendo de rendimento, mostrando para o que veio e com certeza evoluindo o colombiano com o jogo do Fernando Diniz. Então, cara, a grande verdade é que hoje o torcedor vascaíno já não precisa mais ter medo. Ele já não precisa mais ter medo de uma instabilidade. Por quê? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o Vasco vai perder, tá? O Vasco vai perder no campeonato, o Vasco vai tropeçar no campeonato. Só que o recorte, ele já não é mais um recorte pequeno. Ele é um recorte de 12 jogos. Nos últimos 12 jogos, o Vasco venceu 7, empatou 4 e perdeu apenas 1. Nos últimos 12 jogos, o Vasco fez 24 gols e tomou 13. Nos últimos 12 jogos, o Vasco é uma equipe que, como eu disse, está como líder do retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco também, durante esses 12 jogos, conseguiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Venceu, ou melhor, eliminou o Botafogo, venceu o Fluminense e empatou com o Flamengo. Nesse recorte, até mesmo olhando um pouco os clássicos estaduais, onde o Vasco na temporada e nos últimos anos vinha deixando a desejar. E até isso o Vasco melhorou. O Vasco hoje tem um grande camisa 10. O Vasco hoje jogou sem o principal jogador, que era o Ryan. E mesmo assim, o Cruz Maltino conseguiu apresentar um grande futebol em Bragança Paulista. É claro que o Red Bull Bragantino já não é mais uma equipe tão forte como foi no primeiro turno. É uma equipe que oscilou bastante. É uma equipe que, sem dúvida alguma, deixa a desejar pós-Copa. O Vasco é o contrário. Então, não é qualquer time que consegue meter 3-0 lá em Bragança e o Vasco conseguiu. Então, cara, assim, o que a gente tem que deixar claro é que não tem mais como você ter medo de afirmar que esse é o melhor Vasco desde 2012. Teve o Vasco de 2017, em que o Vasco se classificou também para pré-Libertadores. Aquele Vasco do Paulinho, do Douglas Luiz, do Nenê, do Anderson Martins, do Breno, do Martins Silva, tinha o Andrés Rios também. Enfim, era um Vasco que tinha bons jogadores. Mas como consistência, como grandes resultados e ainda mais no futebol mais atual, digamos assim, pensando também em Copa do Brasil, já que essa equipe conseguiu chegar a 2 semifinais seguidas, eu não tenho dúvida de afirmar que esse é o melhor momento do Vasco nos últimos 13 anos. Primeiro porque o Vasco vem com uma espinha dorsal de 2024 para 2025, capenga um pouco nesse início de temporada, até porque a linha defensiva do Vasco era uma linha defensiva comprometedora, com o João Vitor, com erros de Hugo Moura, com erros de Lucas Oliveira, de Lucas Freitas, de Lemos, entre outros. Piton também errou bastante. E isso tudo tem a ver com as companhias, eu não tenho dúvida. Mas quando chega Nuno Moreira, impactante. Quando chega
Carlos Andrés Gomes, impactante. Sistema defensivo, Barros, Cuesta, Robert e Renan, impactante. E o Vasco ainda começa a ter mais peças de reposição, porque são essas peças que fazem o Vasco, por exemplo, conseguir manter o nível do segundo tempo. Hoje entrou o Matheus França. Hoje entrou depois o David. Hoje o Verratti foi o titular na ausência do Ryan, que sem dúvida alguma é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E mesmo assim o Vasco conseguiu uma vitória consistente, merecida, equilibrada. Então a adição do que aconteceu na segunda janela com o trabalho do Fernando Diniz, que com a bola já vinha sendo desenvolvido, ela foi crucial para que o Vasco pudesse encontrar o equilíbrio dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da Copa do Brasil, dentro da sua temporada. E hoje não tem mais motivo para a gente poder negar o que são fatos. O Vasco pratica o esporte chamado futebol. Isso é indiscutível. E hoje no Brasil são poucos times que jogam tanto quanto o Vasco. Pouquíssimos. Eu diria que Flamengo, Palmeiras e Mirassol. O Cruzeiro tá ali. Depois desses times é o Vasco. Ninguém joga o melhor futebol que o Vasco hoje, além desses times que estão no topo. O Mirassol fazendo uma campanha espetacular, absurda, um trabalho magnífico, que eu sempre cito aqui e que eu sempre valorizo aqui. O Cruzeiro ainda brigando por fora, mas ainda é um time que é muito bem treinado pelo Leonardo Jardim. Flamengo e Palmeiras, com o investimento que tem, não tem nem o que falar. Mas de futebol jogado, eu não tenho dúvida que o Vasco está entre os 5 melhores times do país e os números mostram isso. É o 4º melhor ataque do campeonato. 48 gols marcados. É o líder do retorno. É um time que vem massacrando todo mundo, dos times mais fortes aos mais fracos. Claro que teve aquele tropeço contra o Palmeiras quando o Vasco não tinha o Barros e o Cuesta, e isso fez muita diferença, porque a derrota do Vasco foi liquidada em 3 erros individuais rapidamente. Tirando isso, quando o Vasco tem o seu elenco, principalmente do sistema defensivo, à disposição, o Vasco compete com qualquer equipe do Brasil. Qualquer uma. E não tem nenhum absurdo em falar isso. 49 gols? 49. Obrigado por me corrigir. Então, cara, assim, é até engraçado porque a gente não está acostumado com isso. O torcedor do Vasco que acompanhou o clube nos últimos 15 anos, digamos assim, ele não está acostumado com isso. Ah, Pedrosa, é muito pouco. Cara, o que eu mais odeio hoje é fiscal de alegria, fiscal de vitória, fiscal de um torcedor que está feliz com o momento do seu clube. E no meu caso, não só como torcedor eu estou feliz, mas eu estou feliz como jornalista, como analista. Desde que eu comecei o meu trabalho cobrindo o Vasco da Gama, desde que eu comecei o meu trabalho na cobertura do Vasco da Gama, a única coisa que eu sempre falei aqui é, cara, eu quero muito pegar uma temporada e falar assim, cara, eu falei mais de futebol do que de política, eu falei mais de futebol do que de crise, eu falei mais de futebol do que qualquer outra coisa. E a temporada de 2025 tá me dando um presente que eu não tenho desde 2017, que é desde quando eu cubro o Vasco. É uma temporada em que eu posso falar de futebol, cara. Em que você vê um time competindo, equilibrado, sem a bola e com a bola. Que você vê grandes jogadores. Que você vê jogadores que inclusive têm nível para estar em suas seleções. É o caso do Carlos Cuesta, que é um puta de um zagueiro, do Paulo Henrique, do Coutinho, do Carlos Andrés Gomes, a fase esplendorosa do Barros, um Léo Jardim também que tem nível para chegar à seleção brasileira, um Lucas Piton que mesmo não tendo feito um jogo extremamente equilibrado, tá lá ele de novo dando assistência, e o Vasco tem um artilheiro, cara. Um artilheiro que muita gente quis usar como se fosse um item descartável. Muita gente desrespeitou o Verratti. Muita gente esculachou o Verratti. Muita gente passou dos limites com um cara que sempre foi líder, que nunca negociou a postura dele, que sempre respeitou as decisões do técnico, sempre deu a vida, não fica machucado, joga todos os jogos, se dedica em campo, nunca teve corpo mole e tá aí, mais uma vez, defendendo a camisa do Vasco da Gama. Ele entrega 3 pontos pro Vasco.
É isso aí então, família vascaína, mais uma vitória do Vascão, agora fora de casa, para cima do Red Bull Bragantino. O Vascão vence por 3-0 com 2 gols de Verratti, o nosso pirata aí voltando aí o time titular, já que o Ryan sentiu, né, dores, ficou de fora da partida. Então o Verratti aí titular na partida, fazendo 2 gols, e o GB fechando a conta aí 3-0 Vascão aí rumo essa disputa, né, pela vaga na próxima Libertadores. Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Gigante da Colina.